Fala galera, tudo bem? Tô aqui pra treinar um pouquinho aí de algo que eu tô querendo desenvolver pro ano que vem, né? Que são uns vídeos falando sobre a Umbanda, né? E acho que é bem interessante porque atinge muita gente, né? E vou gravar um videozinho aí, uma sacadazinha, falar um pouquinho sobre mediunidade de incorporação, né? Na Umbanda. E depois eu quero saber de vocês aí o que vocês acharam, tá certo? É bem tranquilo, acho que a maioria de vocês deve saber, né, estudiosos que são, mas falar um pouquinho aí sobre mediunidade, né? Então assim, a palavra incorporar tem vários significados. Ela nos dá a ideia de, de algo, de unir, né? Algo nos dá a ideia de incorporar alguma coisa em algo que já temos, unir conceitos, práticas, né? Igualmente nos traz o sentido de reunir ou fazer fusões, né? Seja de empresas, instituições, também. E também é de introduzir. Então, incorporar um conceito, assimilar, aplicar um conceito a alguma coisa que já fazemos. E ainda também sugere a ideia de dar forma física, formar material, ou formar corpo, né? Dar corpo, né? Então, na Umbanda, dentro do campo da mediunidade, falar de incorporação sugere a ideia de dar passagem a uma entidade, geralmente um guia espiritual que vem trazendo uma mensagem de orientação, outras vezes ocorre a incorporação de encantados, né? Alguns colocam as crianças como encantados, ou de seres da natureza, né? Como orixás do médium, né? Que são seres naturais, o orixá do médium. E a vontade de incorporar deixa muitos médios angustiados, né? Uns porque temem o fenômeno, né, os fenômenos, né, esquecido de que na incorporação que acontece é uma espécie de união de dois mentais, né, o seu e o do guia, né, que se sintonizam, se unindo, né, e unindo os respectivos campos áuricos, magnéticos, né, para que um possa expressar suas ideias e falar com a voz do outro. Então, assim, resumindo de forma mais simples, mas o que vai ganhar corpo é o que vai ganhar forma, é a expressão das ideias do guia espiritual da entidade, bem como a energia do arquétipo. Então, por exemplo, ao incorporar os amparadores da luz, certamente que não se apossam do corpo do médium. Eles apenas irão moldá-lo às próprias características, fazendo com que o médium assuma todo um gestual e movimentos de apresentação do arquétipo que representa, ou seja, desde postura corporal, danças, giros, forma de caminhar, ritmo e assim vai, né? E também a gente pode falar, inclusive, de distinguir a psicofonia, né, que é estudada no espiritismo, da mediunidade de incorporação na Umbanda. A incorporação é mais do que o ato de falar por intermédio do outro, né, pois também envolve que o médium assuma as características do ser que se manifesta por meio da sua mediunidade, né? Então não se limita só à comunicação com os espíritos desencarnados. No início da atividade mediúnica, acontece de o médium ficar angustiado, querendo logo incorporar, né? Muito comum, a gente sabe disso, né? A gente quer logo fazer acontecer, né? Mas quando ele tem essa vontade, ele quer se sentir médium, né? Ignorando talvez que existem outras formas de mediunidade, igualmente e importante, né? Então temos aí mediunidade intuitiva, né? Ou de pressentimentos, que é quando o médium sente ou recebe intuições de guias espirituais ou entidades, sem normalmente vê-los, né? E nem ouvi-los propriamente dito, é mais intuitivo mesmo. Tem a mediunidade sensitiva, né? Que é quando o médium sente a presença do espírito ou de uma energia extrafísica, sem vê-los ou ouvi-los também, né? Só a sensação. Tem a mediunidade auditiva, né? Quando o médium apenas ouve as mensagens dos espíritos ou das entidades e a partir disso ele consegue passar adiante, né? Tem a mediunidade de clarividência, né? Que é quando o médium
ver os seres, né, ou as energias atrás do local onde está, ou de um espaço distante dali, ou visualizando cenas do passado, ou ainda pela psicometria, né, que é vendo cenas do passado ou captando energias do passado ao tocar num objeto, numa roupa, numa foto e assim vai, né? Tem a mediunidade de desdobramento, né, ou sonambúlica, que é o importante é não confundir com sonambulismo, né? Que é quando a pessoa adormece e fala ela mesma sobre o que está à sua volta, anda e tudo mais. Porque no desdobramento o médium se solta, desprende-se parcialmente do corpo físico, né? Ele acessa e descreve o que está vendo da realidade não material, algo já astral mesmo, podendo receber e passar as mensagens que os espíritos ou entidades vão ditando, né? Então, assim, temos exemplos raros aí, como o grandioso Chico Xavier, né? Que psicografava numa reunião mediúnica lá em Minas Gerais, em desdobramento, e participou. Ele, quando estava desdobrado, ele participou de uma reunião mediúnica extrafísica e lá também psicografou, transmitindo a mensagem de um filho desencarnado à mãe também desencarnada. Mãe e filho se encontraram em regiões astralinas diversas. A mãe sofria por não ter notícia do filho, né? E aí ele conseguiu fazer essa psicografia da mãe para o filho já no astral. Coisa da hora mesmo, de louco, né? E tem uma mediunidade de psicografia, né? Quando o médium escreve os textos ditados pelos espíritos ou entidades, né? Ou então sobre a orientação deles, a partir de ideias básicas que recebe ou que desenvolve. Então, às vezes eu recebo uma ideia e tenho que desenvolver um tema, às vezes eu começo a receber um pouquinho e vou desenvolvendo. A mediunidade de cura, que é quando o médium, mesmo sem incorporar, ele pode aplicar passos que irradiam energia de cura, bem como fazer projeções de energias curadoras à distância, né, diferente de reiki, de qualquer outra linhagem aí que se utiliza a mão, né? Tem a mediunidade que permite falar ou entender línguas estrangeiras do que não são do conhecimento do médium, que é a xenoglossia, né? Temos também aqui permite pintar ou desenhar sob a instrução dos artistas já desencarnados, que também é chamado pictórica ou pintura mediúnica. Temos a olfativa, que permite o médium sentir os perfumes e odores de uma realidade não física. Temos a mediunidade de materialização, pela qual os guias espirituais e entidades se utilizam de energias do médium, né, ectoplasma, para se materializar diante das pessoas ou para materializar objetos, né? Um exemplo elevadíssimo aí é o de Jesus, né, que entre outros materializou pães, peixes para a multidão que o acompanhava, né, fez surgir uma abundância de peixe na rede dos pescadores quando não se tinha nada, transformou água em vinho, né, nas bodas de Canaã, né. As orientações que recebemos na Umbanda, através da mediunidade de corporação, são importantes, né, mas há outras formas também de nos comunicarmos com a espiritualidade e de trazermos esse aprendizado para nossas vidas, né? Então, assim, incorporar, receber o guia, não é o mais importante, né? Na Umbanda é fundamental, né? Mas é muito mais fundamental que nos dediquemos a assimilar as orientações e os exemplos dos guias espirituais e das entidades, né, que nos amparam, que nos auxiliam, que estão sempre conosco ali, procurando entender o sentido para aplicá-los em nossas vidas diárias, né? Ficando atentos para as intuições que eles nos dão. Não adianta eu chegar lá saber nada com nada e não colocar em prática, né? Então, assim, essas intuições podem chegar como novas ideias, como sensações, como perfumes, odores variados que de repente invadem o ambiente, né? Acho que uma boa parte deve sentir isso, né? Importante é incorporar, né? Assimilar e aplicar o fundamento da mensagem, né? Então, como uma lição embutida no exemplo de conduta dos guias espirituais diante de um consulente ou de um médium, né? Difícil, né? Aquele médium mais cabeça dura, né?
buscando analisar o quanto aquilo pode ter aplicação útil em nosso dia a dia, né? Aquela mensagem, aquela explicação, o que, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? O que pode ser útil para a gente, na nossa vida, no nosso... A espiritualidade não é algo que para se viver apenas entre as paredes do terreiro. A gente acabou de dizer, disse bastante isso, né? É algo para vivermos dentro de nós, em silêncio, com naturalidade, com naturalidade, sem alarde, sem roupa especial, sem dia marcado, sem que ninguém precise elogiar, aplaudir. Né? É um caminho interno, é a busca por si, né? É aprender a olhar tudo com os olhos da alma, porque isso vai nos ajudar a encontrar novas soluções, novas formas de viver e de enxergar a vida lá fora. Né? Não tem sentido fazer as coisas para se receber elogios. O essencial é fazer as coisas em que acreditamos, pelo bem que elas representam, pelo bem ao próximo, pela caridade. Né? Então, agir assim nos livra de muitas mágoas, de muitas bobagens, né? De egos. Né? Então, a espiritualidade é algo que nos ajuda a caminhar de mãos dadas com os outros, pelo prazer de ajudar e participar, apesar de sermos diferentes, apesar de pensarmos de formas diferentes, apesar dos pesares, né? Então, ser médio é ser um veículo, é ser um canal, um meio de comunicação, dentro e fora do terreiro, na nossa vida. Né? A melhor forma de transmitirmos as mensagens do astral é colocá-las na prática, né? Em família, no trabalho, com os amigos, com os vizinhos, com pessoas difíceis, né? Às vezes com aquela pessoa que está precisando de uma palavra e você não conhece, simplesmente flui, né? Então a espiritualidade é a união, é a incorporação, a assimilação e aplicação do verdadeiro sentido da vida. Né? Somos todos filhos de Deus, somos todos feitos da luz, temos valores e méritos, mas também temos nossas limitações e lições a aprender. Então, incorporar um guia não é tudo, é apenas uma parte das infinitas possibilidades de aprendizados que a vida nos concede, inclusive no campo mediúnico. Né? Então, portanto, no desenvolvimento mediúnico, não, não podemos nos preocupar apenas em girar, em rodar, para mostrar que o guia chegou, bater no peito, bradar alto. Né? Na verdade, os guias e entidades que chegam ali, muito antes de nós, né? Eles preparam o ambiente para o trabalho, eles já estão nos acompanhando há mais tempo, durante o dia. Né? Então, bom mesmo, será que a gente conseguir abrir o coração para incorporar, né? Assimilar e absorver conhecimentos, né? Sempre falar isso, assimilar, absorver, que é os ensinamentos do astral, os conhecimentos e colocá-los em prática na nossa vida. E se o guia quiser incorporar, por favor, né? Entregue-se, deixe, permita-se a experiência. Né? Não perca mais tempo se perguntando: será que sou eu? Será que é o guia? Né? Abra seu coração, busque o contato com a espiritualidade, que a resposta virá do jeito que você precisa. E pode vir sem dificuldade, naturalmente. É só por um motivo: somos seres espirituais, somos seres espiritualizados. Portanto, todos temos a mediunidade. Uma de uma forma, uma de outra, uma mais rápida, uma mais devagar, né? Com outras características também, além da incorporação. Então, às vezes você incorpora e consegue ter a clarividência, às vezes você incorpora e só tem a intuitiva, né? Mas você pode desenvolver essas outros tipos de mediunidade. Né? Existem N formas aí de se trabalhar, mas o importante é incorporar. Incorporar o que? Os valores, né? Assimilar tudo aquilo que o guia nos passa, tudo aquilo que nos é dado aí de parâmetro, né? De lições. Né? Então, se a gente está no meio, às vezes, de um passe, de uma consulta, o guia incorpora e a gente consegue dar vazão, escutar o que o guia está querendo dizer, fazer parte daquilo. Né? É mais que necessário dar essa vazão para o guia. Né? Eles têm mais uma forma mais fácil de agir, de trabalhar, de passar
aquilo que ele quer passar para o consulente, e muitas vezes ele nos abre isso, a gente fica consciente. Por quê? Porque é necessário a gente entender aquele momento, absorver aqueles conhecimentos, aqueles ensinamentos que ele está dando para o consulente e que serve para a gente. Talvez não da forma do consulente, mas com certeza a gente pode absorver algo daquilo e trazer para a nossa realidade. Então incorporar é isso. Incorporar não é só deixar o guia passar, né? Não é só a gente gritar lá, oh, meu guia chegou, né? Mudar a voz, blá, blá, blá. Não. Incorporar é trazer os conhecimentos, os ensinamentos dos guias para nós, para que a gente possa levar para nossas vidas, para os nossos próximos, né? Família, vizinhos e tudo mais. Tá certo? Esse é o incorporar na Umbanda. Tá certo? Então fica aí. Então assim, se vocês gostaram, dá uma forcinha aí, fala aqui embaixo aqui no WhatsApp aqui para mim o que vocês acharam, ficou ruim o áudio. Já são 2 horas da manhã, galera, então meu olho tá meio fechado já de sono, tá? Mas eu preciso dessa retribuição aí de vocês aí, dando esse feedback para mim, para eu começar a pôr em prática algumas coisas que eu tenho em mente aí, tá certo? Grande beijo para vocês aí, que Papai do Céu aí, Papai Oxalá abençoe a todos, né? Que meu pai Ogum, minha mãe Iemanjá possam abençoar todos vocês aí, toda a família Teufa, tá certo? Grande beijo aí para vocês, abração, axé.